É isso aí, gente. Bem-vindo a mais uma aula do Ideia. Capítulo número 6. Vamos falar hoje sobre o líder ser uma pessoa sensível à voz de Deus. E como é que nós podemos ser mais sensíveis à voz de Deus. No Salmo 81, vai dizer o seguinte, acompanha comigo aí na tua apostila ou na tua Bíblia. Salmo 81, do verso 8 ao verso 14, diz: ouve, povo meu, eu quero exortar-te. Você sabe que Deus ele está querendo falar, Ele está querendo comunicar. Deus é um Deus que ama comunicar verdades. Deus é um Deus que ama comunicar palavras que vão transformar a tua vida. Ó Israel, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. E o que Deus quer hoje, gente, é com que você reconheça a voz dEle. É com que Ele possa todos os dias falar com você, para que você tenha vida e vida em abundância com Ele. O que Deus deseja é com que você consiga ouvir a voz dEle para seguir a direção do coração dEle. E pessoas que são chamadas para a liderança são pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. Todos os cristãos, todos os crentes têm a habilidade de ouvir a voz de Deus, mas nós estamos tratando aqui, é claro, na questão de liderança. Cada um de nós também deveria se perguntar: Senhor, você está me dizendo algo que preciso ouvir? Quantas vezes Deus tem falado quando não estávamos prestando atenção? Quantas vezes Deus deve ter dito algo em específico que precisássemos ouvir, mas estivemos ocupados demais para dar-lhe atenção? Em meio à nossa vida tão complexa e atarefada, não há nada mais urgente, nada mais necessário, nada mais proveitoso do que escutar o que Deus tem a nos dizer. O ponto crítico das nossas vidas para que possamos entender e experimentar a Deus é saber claramente quando Ele está falando, quando a voz de Deus está falando aos nossos corações. Então, a pergunta que eu quero fazer com você, de forma bem objetiva, nessa nossa lição é: de que maneira eu posso escutar a voz de Deus? Quais são as avenidas que Deus criou para que nós possamos escutar a voz de Deus? João capítulo 4, verso 42 diz: e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, Deus não quer só com que você ouça a voz de um eco. Deus não quer com que você somente ouça a voz de um pregador. Deus quer com que você ouça a voz dEle. E nós temos que saber identificar muito bem a voz de Deus falando. Porque muitas vezes as pessoas vão usar o nome de Deus para veicular algo que é egoísta, que é o pensamento humano. E nós devemos descobrir, e nós devemos entender a voz de Deus para saber quando é Deus falando e quando é o homem falando. Eu sempre falo isso aqui: o meu desejo é com que você consiga perceber a voz de Deus através dessas lições. O meu desejo é com que você consiga perceber a voz de Deus através da voz do pregador. É o meu desejo. O que nós passamos aqui é a exposição da verdade. Mas para que essa verdade se torne realidade dentro de você, ela precisa, através da meditação, entrar no teu coração. Então tudo que nós fazemos aqui, você que nos ouve,
você que nos assiste, você está ouvindo a exposição da palavra, e você está ouvindo a voz do pastor Rafa, mas checa lá o teu interior, e vê Deus falando com você nesse momento. Então como é que nós podemos ouvir a voz de Deus? Esses homens aqui estavam falando isso, muito mais do que o que você nos disse, nós experimentamos a Jesus como nosso Salvador. E é o que a voz de Deus quer fazer com você, quer que você experimente tudo aquilo que Deus é na sua vida. Hebreus capítulo 1, verso 1 a 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E é essa aliança que nós temos hoje. O Filho nos comunica o coração do Pai através do Espírito Santo nessa nova aliança. Você entende que existe sim um papel quando nós falamos lá sobre a Trindade, nós falamos sobre a Trindade econômica, o papel da Trindade no plano de redenção. E você sabe que hoje é a era, vamos dizer assim, do Espírito Santo. O Espírito Santo está atuando nas nossas vidas, o Pai e o Filho estão assentados sobre o trono, e o Espírito Santo hoje age nas nossas vidas para nos revelar o coração do Pai. E o Espírito Santo, quando Jesus disse lá em João, que o Espírito Santo nos faria lembrar de todas as palavras que Ele nos tinha dito, através da palavra escrita, através da palavra revelada, é isso que Ele faz conosco hoje. Nós conseguimos identificar a voz do Filho, através da presença, através da comunhão, através da intimidade que nós temos com o Espírito Santo. Mas nós vamos ver essas avenidas aqui, vamos lá. Vejamos então 4 formas básicas que Deus usa para falar conosco nesses dias. E a primeira é a palavra de Deus, são as Santas Escrituras. E as Escrituras, gente, é o método principal que o Senhor usa para falar conosco nos dias de hoje. É a base. É a base. Sabe, o que as Escrituras fazem é nos revelar o coração de Deus, para que nós possamos viver, adorar, todos da mesma maneira. Só existe um padrão, e é o padrão estabelecido pela palavra. E o que nós devemos fazer, gente, é seguir a orientação da palavra. Então, a palavra é o nosso guia. Ela talvez não te diga tudo o que você queira saber de início, mas ela irá te dizer o que você precisa saber para fazer os ajustes necessários e tomar o primeiro passo para a obediência. Você entende que a Bíblia, ela é um livro de princípios. E a Bíblia, ela nos ensina esses princípios para que nós possamos nortear a nossa vida, para que nós possamos dirigir a nossa vida conforme os princípios estabelecidos por Deus. Então a Bíblia, ela é muito importante, porque ela norteia a nossa vida de adoração, ela norteia a nossa liderança, ela norteia a nossa vida de caráter. A Bíblia é o nosso guia. Letra B, o que o Senhor usa? O Espírito Santo. Quem é que nos revela a Escritura? É o Espírito Santo. Hoje Deus continua a falar em nossos corações através do seu Espírito, em concordância com a palavra, imprimindo a sua vontade em nosso espírito e na nossa mente, ou seja, no nosso homem interior. Então não adianta só você conhecer as Escrituras, não adianta só você fazer um curso onde vai te ensinar tudo sobre as Escrituras, se você não tiver comunhão com o Espírito Santo que revela as Escrituras, que te diz o que naquele momento, o que aquela Escritura vai dizer para o teu coração. E você sabe que você pode ler uma passagem, e ler a passagem novamente, e ler a passagem novamente. Se você estiver atento à voz do Espírito Santo, aquela passagem sempre vai ter uma cor diferente, sempre vai ter uma dimensão diferente, sempre vai ter uma perspectiva diferente. Aleluia. Letra C, o que Deus usa? Deus usa pessoas. E pessoas são canais, gente, ainda que passíveis de falha.
São canais da voz de Deus, claro, estando em concordância com os dois primeiros pontos, estando em concordância com as Escrituras e estando em concordância com o Espírito Santo. Se você é um crente, e nós estamos falando aqui sobre liderança, nós estamos falando sobre níveis de maturidade, se você já está nesse grau de maturidade, andando em maturidade, você consegue perceber a voz do Espírito Santo através das pessoas. Saber ouvir o Espírito Santo através das pessoas. Por que o Espírito Santo não só fala com você? Por que o Espírito Santo fala através de outras pessoas? Para que você entenda que a raça humana, assim como ela foi programada por Deus, desenhada por Deus, planejada por Deus, a raça humana foi feita para nós sermos interdependentes e que juntos possamos ser dependentes de Deus. Então Deus deu dons aos homens e tem coisas que você tem que eu não tenho, para que você possa me auxiliar nessa jornada e eu possa te auxiliar na jornada com aquilo que eu tenho. E muitas vezes nós precisamos ouvir a voz de Deus através dos nossos irmãos, que são templos, a habitação do Espírito Santo. Mas para isso nós precisamos conhecer a palavra, porque o Espírito Santo não vai falar nada que seja contrário à palavra. E mesmo que a pessoa diga, eis aqui eu vos digo, eu sou o Senhor, e se não estiver com a palavra, aquela pessoa está usando um chavão. Está usando um chavão para tentar passar uma espiritualidade que na realidade ela não tem. E nós já falamos que espiritualidade é igual a maturidade. Quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando sobre graus de maturidade. E o que você precisa é reconhecer a voz de Deus através das pessoas. Veja só, os profetas eram pessoas passíveis de falha, mas mesmo assim eram usados por Deus como veículos da sua voz. Quando você gasta tempo com a palavra e com o Espírito, você consegue identificar a voz de Cristo através das pessoas. E essa voz sempre edifica a sua fé. Sempre edifica a sua fé. A voz de Deus sempre vai trazer esperança. A voz de Deus sempre vai trazer ânimo. A voz de Deus, por mais que ela traga disciplina, ela traz a disciplina no amor. E ela te disciplina de tal forma que você levanta a sua cabeça e consegue ver o horizonte. E consegue ver um final, uma luz no final do túnel. A voz de Deus sempre te constrói. Então, sabendo desse princípio, gente, que a palavra de Deus sempre te edifica, se uma pessoa vier para você e disser que Deus está querendo arruinar a sua vida, você já pode dizer, não é a voz de Deus. Porque a voz de Deus sempre quer me edificar. Nessa edificação pode ser através de uma correção. Veja bem, a correção ela deve vir para edificar e não para envergonhar. Então Deus ele não está no negócio de envergonhar as pessoas. Deus está no negócio de edificar as pessoas. Então, gente, vamos ser nós instrumentos de edificação. Vamos ser nós instrumentos de cooperação com aquilo que Deus está querendo fazer. Vamos ser nós instrumentos de construção de algo que as pessoas no mundo lá fora possam olhar para nós e querer estar dentro desse ajuntamento chamado a igreja. Deus nos fez sim interdependentes uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. O que falta em um, outro pode suprir. Longe do corpo, como podemos conhecer ou revelar a vontade de Deus para o corpo? Compartilhar o que Deus está fazendo em sua vida ajuda pessoas a encontrarem com Deus de maneira significativa. Letra D, circunstâncias. Deus usa sim circunstâncias na nossa vida. Deus, sem dúvida alguma, nos ensina através das circunstâncias. Mas nossas experiências, por si mesmas, não podem ser nossa linha guia. Cada experiência deve ser controlada e entendida pela palavra. Não tem esse negócio de dizer que Deus colocou em você a doença. Não tem esse negócio, porque o desejo de Deus é te curar.
Que Deus mau é esse que coloca e tira? O nosso Deus é um Deus bom. Romanos vai nos dizer que tudo coopera para o bem, ou seja, por mais que você esteja enfrentando uma dificuldade, por mais que você esteja enfrentando uma doença e resistindo em fé, você sabe que você pode sair dali, porque o desejo de Deus é a cura plena, é a saúde total para o teu corpo. Não foi Deus que colocou essa doença, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e você tem um chamado no teu coração. Deus te chamou para servir a causa dele, Deus te chamou com um propósito, Deus te criou com um propósito. Então, gente, as circunstâncias, elas devem ser o teste prático da nossa fé. Buscar entender a vontade de Deus baseado nas circunstâncias pode ser algo enganoso. Isso deveria ser a sua guia. Veja bem, sempre vá até a Bíblia para encontrar a verdade, esperando que o Espírito te revele a verdade. Suas experiências somente serão válidas se forem confirmadas pela verdade. Você não conhece a verdade da sua circunstância até que você tenha ouvido de Deus. Sua vida precisa ser radicalmente orientada por Deus. Somente Ele tem o direito de ser o foco da sua vida. Somente Ele tem o direito de ser o iniciador de todas as coisas na sua vida. Somente Ele tem o direito de ser o diretor da sua vida. Isso significa então que Ele é Senhor da sua vida. Quando Jesus se torna Senhor da sua vida, Ele é o foco, Ele é o iniciador e Ele é o diretor da sua vida, além de ser a consumação da sua vida. Ele é tudo para nós. Traga então as suas circunstâncias, gente, para a palavra. Traga as suas circunstâncias aos pés de Jesus e deixa o Senhor te mostrar como você passa por essas circunstâncias. Gente, crise financeira muitas vezes vem para muita gente. Mas isso não quer dizer que Deus te colocou numa crise. Mas você entende que por mais que a crise venha, porque a chuva vem para justos e injustos, por mais que a crise venha, o desejo de Deus, olha só, vamos buscar na palavra, o desejo de Deus não é que você viva em crise, o desejo de Deus é com que você cresça, e Ele usa a crise que Ele não mandou, Ele usa aquela crise para te fazer uma pessoa mais robusta, mais forte. Por que nós temos que assumir que as coisas ruins vêm de um Deus bom? Por que nós temos que assumir isso? Será que é porque a gente não conhece a bondade dEle? Ao ponto de saber que Deus não mandaria nada para você que te envergonhasse, que Deus não mandaria nada para você que te fizesse talvez perder a sua vida. Coisas ruins não vêm de Deus, gente. Nosso Deus é bom. Quando Deus fala pelo Espírito através da palavra, das pessoas ou das circunstâncias, você saberá que é a voz dEle e o que Ele está dizendo, quando você tem comunhão com Ele, é claro. E quando você ouve a sua voz, isso é um encontro com Ele. Sabe, muitas vezes a gente fica esperando se encontrar com Deus por causa das experiências que nós temos. Por causa das experiências do nosso corpo. Ai meu Deus, Deus está presente porque eu estou sentindo arrepio. Ou eu tive um sonho. Deus quer falar contigo quando você anda na rua. E isso é um encontro com Deus. Isso é comunhão com Deus. Outra pergunta, como é que então eu sou sensível? Como é que eu desenvolvo isso na minha vida? Quando o Espírito fala através dos métodos que nós vimos acima das Escrituras, do Espírito Santo, das pessoas e das circunstâncias, o seu desejo é nos revelar a si mesmo, seus propósitos e sua vontade e os seus caminhos. Ouvir sempre demanda uma atitude predisposta de obediência. Vai lá comigo em João capítulo 10. João capítulo 10, verso 2 a 4. João capítulo 10, verso 2 ao verso 4, diz assim:
Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Então a chave para conhecer a voz de Deus não está numa fórmula, gente. Sabe, é muito perigoso nós darmos fórmulas para as pessoas. Você dá ferramentas, mas a fórmula, gente, porque Jesus é Senhor da nossa vida e o Espírito Santo é Senhor da nossa vida, Ele nos conduz da forma que Ele quiser. Então, quando Ele diz que existem algumas ferramentas como as Escrituras, a pessoa do Espírito Santo, e nós estamos colocando tudo no pacote só como ferramenta, ok? As Escrituras, o Espírito Santo, as circunstâncias e as pessoas, não queira escolher qual Deus vai usar, porque Ele é soberano nesse caso. Ele pode escolher muito bem o testemunho interior. Ele pode escolher muito bem uma pessoa, Ele pode escolher muito bem as circunstâncias e o testemunho interior. Então não existem fórmulas, sabe? Eu também não posso te dar fórmulas de como você deve conduzir um culto, porque o culto deve ser conduzido pelo Espírito Santo. E por mais que você crie liturgias que vão te ajudar a estabelecer ordem, o Espírito Santo ainda está no controle. Por mais que você tente criar métodos, e métodos que vão facilitar o seu trabalho, muitas vezes aquele método que você criou não é aquilo que Deus quer fazer. Às vezes a palavra está certa, mas o método não está preciso. E aí você tem que saber que você tem que abrir mão dos seus métodos, para que de repente Deus se manifeste no teu meio. Sabe, a chave então não está numa fórmula, não é um método pré-estabelecido que deve ser seguido. Para se conhecer a voz de Deus, é necessário ter um relacionamento íntimo de amor com Ele, é necessário paixão, é necessário desejo, é necessário intimidade, relacionamento íntimo. Essa é a chave. Pastor, como é que a gente faz isso? Através da palavra. E você vai ver que através da palavra o Espírito Santo vai falando com você. Se encha da verdade, que é a linha guia. A Bíblia fala que os adoradores adorarão em espírito e em verdade, os dois juntos, não só em espírito, não só em verdade. Tem muita gente nesse mundo que adora muito em espírito, são pessoas que se acham espirituais, mas não têm base na verdade, fazem coisas chamadas espirituais que não auxiliam em nada. Por outro lado, até mesmo na Bíblia você vai ver pessoas que faziam os métodos criados, a ordem criada por Deus, mas que não eram espirituais, não faziam através do Espírito. Os fariseus, por exemplo. Então o que o Espírito Santo pede de nós é com que nós possamos agir em espírito e em verdade. Então como é que eu consigo ouvir mais da voz de Deus? Comece lendo a palavra. Comece buscando mais Deus nas Escrituras. João capítulo 5. Eu não sei nem quantas vezes eu vou citar esse verso. É só João capítulo 5, verso 39. Examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna. Ou seja, não é só conhecer as Escrituras, não é só conhecer o livro. E são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, Jesus estava falando, sim, é através da verdade, através das Escrituras, que vocês vão me conhecer. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Em João 6,63 diz, o Espírito é o que vivifica. O Espírito é o que vivifica. As Escrituras apontam para Jesus. E através do Espírito Santo nós temos vida para encontrar nele a plenitude de vida, do nosso relacionamento com Ele. O Espírito Santo sempre vai puxar a nossa atenção para Cristo. E Cristo sempre aponta para o Pai. E o Pai revela a Cristo e revela ao Espírito Santo. Então qual é a chave, gente? É um relacionamento íntimo com Deus. À medida que Ele fala e você responde, você chegará a um ponto onde passará a reconhecer sua voz com mais clareza.
Se você quiser conhecer a vontade e a voz de Deus, você terá que gastar tempo e se esforçar para cultivar um relacionamento de amor com Ele, e é isso que Deus quer. Deus quer que você tenha tempo para Ele, gente. Mas se Deus falar, você ouvir, mas não responder, pode chegar um tempo em sua vida quando você não mais ouvirá a sua voz. A desobediência pode levar à fome de ouvir as palavras do Senhor. Fome porque já não há mais palavra. Por quê, gente? Presta atenção. Deus fala com propósito. Sempre que Deus falar, você vai ver que Deus tem um propósito para falar com você. A comunhão com Deus é linda. A comunhão com Deus é precisa. A comunhão com Deus é necessária. Mas Deus sempre fala com propósito. Deus sempre fala te dando uma direção. E o Espírito Santo é um Deus pessoal, gente. Deus está mais interessado em relacionamento de amor com você do que no que você possa fazer para Ele. Então, essa avenida que Deus usa de falar com você, já te puxa a entender que Deus quer ter relacionamento com você. Deus fala na hora certa. Você sabia disso? Deus fala na hora certa. No momento em que Deus fala com você, esse é o momento que Deus quer que você responda. E por isso essa última parte de responder é crucial na sua jornada. Isto envolve crer, confiar, depender e obedecer. Fé. Deus fala e desenvolve o nosso caráter. Nada é mais patético do que ter um caráter pequeno em uma tarefa grande. E o que Deus tem para você é muito grande, gente. O que Deus tem... Mas pastor, eu fui chamado para minha igrejinha tem 50 membros, mas você não sabe o alcance que você tem nesses 50 membros. O impacto de vida que você pode fazer em 50 pessoas. E essas 50 pessoas fazerem nas suas famílias, envolverem a sua comunidade. Jesus influenciou o mundo contando com 12 apóstolos. E um corrupto. Um deles corrupto. 12. Com 12, ele conseguiu fazer o mundo virar de cabeça para baixo. Se a sua vida for centrada em Deus, você ajustará suas circunstâncias para fazer o que Deus quer que você faça. Se Deus tem uma tarefa grande para você, Ele mesmo tem de desenvolver um grande caráter para combinar com a tarefa. Isso é obra dEle. Nós estamos vendo aqui sobre maturidade, e eu estou falando para você que tudo que você precisa fazer é ajustar a sua audição para você ver que direção Deus vai te dar e aonde você deve corrigir na sua caminhada, o que você deve corrigir na sua caminhada, para que isso se anexe e case com aquilo que Deus tem para você. O seu caráter suporta o seu dom e o seu talento. O seu caráter é a base. Então, gente, o teu caráter te leva aonde o teu talento não consegue te levar. Veja bem isso. O seu caráter te leva onde o seu talento não consegue te levar. Davi foi ungido rei, mas teve que esperar por mais ou menos 12 anos para subir no trono. Por quê? Ele estava sendo preparado. Paulo recebeu a revelação através de uma visão na estrada de Damasco, mas quanto tempo ele teve de esperar? Talvez de 10 a 11 anos. Gente, o que Deus está fazendo, Ele está nos preparando. E para isso eu preciso ser sensível à voz de Deus. E a voz de Deus, gente, está sempre alinhada com a sua palavra. A voz de Deus nunca vai estar alinhada com as circunstâncias, ela vai estar alinhada com a sua palavra.
Deus nunca dirá para fazermos algo que não esteja em linha com a sua palavra. A voz de Deus será sempre conflitante com a nossa razão, gente. Ainda que haja exceções, geralmente quando Deus nos pede algo, haverá conflito com a nossa razão. Não é às vezes natural da nossa humanidade, muitas vezes dizer não dá? Porque na nossa razão eu não tenho capacidade para fazer. Na nossa razão, no nosso intelecto decaído, nos nossos pensamentos decaídos, nós não conseguimos vislumbrar muitas vezes o que Deus diz para a gente fazer, ou o que uma pessoa pede para a gente fazer, e muitas vezes o automático que sai das nossas bocas é, não dá, impossível. E Deus está nos desafiando, muitas vezes através do seu patrão, através do seu chefe, para o seu chefe virar para você e falar, dá para fazer. Nunca diga que não dá para fazer. Cheque a criatividade do Espírito Santo. Cheque os pensamentos do Espírito Santo e você vai ver que Deus vai te capacitar cada vez mais para que você possa fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Sua voz, a voz de Deus, não satisfará a sua carne. Deus não pedirá algo que satisfaça a nossa carne. Os desejos humanos, que são sem a inspiração do Espírito Santo, não estamos falando aqui de Deus não querer que você se divirta ou tenha coisas boas na vida, mas Ele não satisfará aqueles desejos que visam o seu próprio benefício apenas. Todos esses desejos, os desejos da carne, são sem a influência do Espírito, e por isso não podem ser satisfeitos por Deus. A voz de Deus desafiará a nossa fé. Ou seja, ao fazer isso, Deus edifica a nossa relação com Ele e nos ajuda a ter mais intimidade. A fé é substância da nossa resposta a Deus. E por isso exige fé da nossa parte para entender o que nos revela e para agir conforme aquilo que Ele pede de nós. A fé gera em nós valentia baseada na certeza. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente, que o líder tem que ser uma pessoa de coragem. Onde é que eu obtenho essa coragem? No meu relacionamento com Deus, em saber que Deus vai comigo, em saber que eu estou fazendo a vontade dEle porque eu ouço a sua voz, em saber que Ele me guia, em saber que Ele vai adiante, em saber que se eu ouvir a voz de Deus, como nós lemos lá no Salmo 81, Ele de pronto abate os nossos inimigos, em saber que Ele coloca em mim sabedoria, Ele me dá sabedoria, e a sabedoria constrói a casa, a sabedoria firma a casa, a sabedoria enche a casa. Deus está constantemente desafiando a nossa fé, constantemente. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente em uma outra lição. A voz de Deus demanda paciência. Deus não age com pressa. O tempo é dele, o tempo trabalha para Ele, e só existe por causa dele. Isso é demais. É possível que tenhamos de dar passos velozes e responder com um senso de urgência, mas Deus não trabalha com pressa. Deus tem o tempo dele. No dicionário de Deus nunca existe pressa. Ele pode acelerar e desacelerar. Ele não está acelerando porque Ele está com pressa. Não existe pressa. Essa palavra pressa demanda tempo. E Deus age fora do tempo cronológico. Deus sempre age na maneira correta, do modo correto, não é? No tempo correto, não chega nem cedo, nem tarde demais. O diabo nos impulsa a agirmos com base no imediatismo, mas nós sabemos esperar em Deus. E nós esperamos em Deus conforme os passos que Ele vai nos dando. E a última coisa, a voz de Deus sempre nos enche de paz. Quando Deus fala, um dos sinais é uma sensação de calma espiritual, como disse o apóstolo Paulo em Filipenses 4:7, sobre a paz
que excede todo entendimento. Gente, não tem coisa melhor do que ouvir a voz de Deus e saber comunicar isso para as pessoas. Você como líder, você está sendo treinado. Ao ouvir essa mensagem, desafie-se a constantemente ouvir a voz de Deus, desafie-se a constantemente comunicar isso que você ouviu com amigos que edifiquem a sua fé, que compartilhem da mesma fé. Seja treinado, porque você daqui mais para frente vai ser treinado com pessoas que não compartilham da sua fé. E você vai ter que expressar a sua fé e mostrar a evidência da sua fé para pessoas que não conseguem enxergar da mesma maneira que você consegue. E Deus está falando: vem, ouça a minha voz, tenha intimidade comigo, porque é nessa intimidade que a sua fé cresce. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Nós falamos que um dos métodos, uma das ferramentas, na realidade, é a palavra. Mas a palavra, sem a palavra, não vale. As Escrituras, sem a pessoa de Cristo, através da obra do Espírito Santo, através do Espírito Santo, através da voz do Espírito Santo, não é nada mais do que apenas informação. E nós queremos muito mais do que informação, nós queremos relacionamento com Deus. Então o líder é uma pessoa sensível à voz de Deus. Pastor, como é que eu faço para crescer isso na minha vida, para que isso aumente na minha vida? Gaste tempo com o Espírito Santo, ok? Tarefa para você: gaste tempo com o Espírito Santo. Na sua palavra, ouvindo, talvez você tenha que se retirar do meio da confusão, talvez você tenha que gastar um sábado, vá para um lugar onde seja um pouco mais calmo, para que você consiga ouvir mais da voz do Espírito Santo. E ao ler livros que incentivem a sua fé, ouça a voz do Espírito Santo. Ao ler a palavra que incentiva a sua fé, ouça a voz do Espírito Santo. Fique mais em silêncio muitas vezes. Saiba fazer isso. E você vai ver que o Espírito Santo está pronto para falar com você. Amém? Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima aula, no nome de Jesus.